a paz do Senhor. Eu vou começar a minha leitura na palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, que diz assim o apóstolo Paulo: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, são permitidas, mas nem todas as coisas permitidas, elas edificam. A Bíblia não proíbe o homem de ver televisão e até ter uma ou mais em sua casa ou comércio. A Bíblia também não diz que o crente pode ter televisão. O que Deus quer de mim e de você, que somos crentes em Jesus Cristo, é fazermos da televisão um canal de bênção em nossas vidas. Muitos crentes do passado viam a televisão como sendo do diabo. Hoje em dia ainda tem cristão que vê a televisão como sendo do diabo. Só que veja bem, antigamente não podíamos escolher o que vermos na televisão como é hoje em dia. E 90% ou mais do que passava na televisão antigamente não convinha realmente um crente assistir. Se ainda fosse assim hoje em dia, como era antigamente, então realmente não valia a pena o crente ter televisão. Porque, como eu falei, antigamente não se tinha internet, não se tinha aplicativos de filmes, séries. Então a pessoa tinha que assistir o que passava na televisão. Então, e tinha poucas coisas para um crente em Jesus Cristo assistir, quase nada. Então eu concordo em antigamente o crente não ter televisão, mas hoje em dia a coisa é diferente. Mas também eu vou explicar no decorrer desse vídeo o perigo e o cuidado que o crente em Jesus Cristo tem que ter com a televisão. Olha só, o coordenador do meu curso de teologia aqui de Chapecó, ele falou que quem inventou a televisão foram dois crentes, dois cristãos. Se é verdade ou não, não sei dizer. Se você aí que está vendo o vídeo sabe de certeza quem inventou a televisão, comenta aí embaixo. Amém? Segundo o Google, quem inventou a televisão foi Pillow Farnsworth, em 1927. Se você, cristão, optou em não ter televisão na tua casa, não tem problema nenhum. O problema é quando a televisão te distancia de Deus. Esse é o problema e o perigo. Paulo disse para os cristãos serem cheios do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Filmes, séries, novelas e futebol impede o crente de ser cheio do Espírito Santo. Essa é uma verdade. Eu li um livro recentemente onde o escritor comenta sobre os perigos de se ter televisão. Do perigo do crente ter televisão. Por que o crente? Porque o crente Porque o ímpio é uma coisa, ímpio ter televisão, nós estamos aqui, ou estou falando aqui, é se o crente pode ter televisão ou não. Ouvi histórias de crentes que iam na casa de pessoas que tinham televisão, mas era antigamente, para assistir, e até de crente que tinha televisão em casa, e quando recebia a visita do seu pastor, ele escondia a televisão dentro do guarda-roupa. Conheci um jovem que era filho de pais crentes, que saía da sua casa para ir na casa de sua tia para ver televisão, pois em sua casa seus pais não tinham. Então eu conheci esse jovem, na época eu não era cristão, não era crente, e ele saía lá do bairro Bela Vista e vinha aqui no bairro Pastos Fortes, na casa do meu vizinho e meu amigo, que eram primos dele. Ele vinha no final de semana só por causa da televisão. E ele vinha ali e ficava o sábado e domingo o dia inteiro na frente da televisão. Nem quase dava atenção ou brincava com os seus primos. Eu, irmão Fabiano Pedroso, eu não vejo ser pecado ou ser errado ver e ter televisão. Pois eu mesmo tenho televisão aqui em casa. E eu digo para você,
a televisão, ela não atrapalha a minha vida espiritual. Ela não me deixa frio ou morno espiritualmente, pois eu não deixo atrapalhar e nem esfriar ou amornar a minha vida espiritual. Pois eu vigio com o que eu assisto e ouço, e também não vejo televisão o dia inteiro. Eu não fico o dia inteiro na frente de uma televisão. Eu vejo televisão é mais na parte da noite. Veja bem, se o crente não pode ter televisão porque é pecado, então celular e computador também não pode, não é mesmo? Pois tanto no celular e no computador podemos ver de tudo, inclusive pornografia, de forma fácil e gratuito. É a mesma coisa com a faca que temos em casa. Podemos usar ela para suprir nossas necessidades, para o qual ela foi feita, ou podemos usar ela para ferir alguém. Mas atenção, cuidado! A Bíblia diz que se você está apreciando, gostando de ver as pessoas pecarem pela televisão, por exemplo, conteúdo pornográfico ou filmes com cenas de homem com homem, o homossexualismo, então você estará pecando junto com os personagens. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Romanos capítulo 1, versículo 32. Então Paulo diz aqui, se você é crente, tanto pela televisão ou ao vivo, você estiver vendo pessoas ali que estão ensinando, mas que estão ensinando práticas pecaminosas, e você está ali se divertindo, ali vendo, se divertindo, apreciando, você e os personagens que estão ali, ambos estão pecando, você e os personagens. Por isso que Paulo diz, se você aprova, consente e vê, você continua vendo e aplaudindo e gostando, vendo os outros pecarem, você também estará pecando. Você não está praticando o que eles estão fazendo ali. Mas mesmo assim, só pelo fato de você ficar olhando, estar apreciando, você está pecando. A mesma coisa é num ringue de luta. O crente que gosta de ver lutas de boxe, de MMA, vale tudo, está ali, ele gosta de ver os lutadores um socando a cara do outro. Tanto os lutadores como quem está vendo está pecando. É por isso que eu já tenho um vídeo aí no meu canal falando sobre as artes marciais. E olha o que tem de crente que gosta de uma arte marcial, que gosta de entrar num ringue para soquear e chutar o seu adversário. Aqui em Chapecó tem pessoas assim. O perigo da televisão tornar o cristão morno ou frio é grande. Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O cristão morno ou frio é o cristão que não frutifica mais para Deus. Ele não busca mais a presença de Deus como buscava antes de amornar ou esfriar a sua vida espiritual. Ele não serve mais a Deus como servia antes, não ora mais como orava antes, não lê mais a Bíblia. Seu primeiro amor por Deus e por Jesus Cristo esfriou, não está mais envolvido com a obra de Deus, soltou as mãos do arado, não sente mais tristeza quando peca, voltou para a porta larga, não está mais sendo fiel a Deus como era antes, e etc, e etc. Se você está assim, meu querido irmão, minha querida irmã, você amornou ou esfriou por causa da televisão, eu digo para você, volte para os caminhos de Deus antes que seja tarde demais para você. O verdadeiro cristão, ele procura sentir a presença de Deus 24 horas por dia, durante os 365 dias do ano, e ver programação, filme ou série secular regularmente vai trazer prejuízo para a sua vida espiritual,
vai trazer prejuízo para a vida espiritual do crente. Eu falo por experiência própria. Muitas das vezes, quando eu vejo, volta e meia, um filme secular ou uma série secular, e ali durante as cenas toca uma musiquinha mundana, e até muitas das vezes uma musiquinha mundana que eu gostava muito de ouvir antes de me converter. E daí muitas das vezes essa musiquinha fica martelando na minha cabeça. Ela fica ali fazendo com que a minha consciência fique cantarelando essa musiquinha. E eu não quero isso. Eu quero, através da minha mente, se é para louvar a Deus através de uma canção, é somente com louvores do hino da harpa cristã, ou hinos que glorificam e exaltam a Deus. Então, muitas das vezes o crente ele tem uma luta quando durante um filme toca uma musiquinha assim, mundana, secular. E o verdadeiro crente não quer ficar cantarolando essa musiquinha em sua mente. O crente ver um filme ou uma série secular de vez em quando, também não vejo como ser pecaminoso. Eu mesmo, o irmão Fabiano, como já falei, volta e meia, eu vejo algum filme, algum desenho ou alguma série secular. Mas eu vigio e filtro com o que ouço e vejo. Mas mesmo assim, é quase difícil não ter uma mensagem subliminar ou uma cena indevida nestes tipos de conteúdos. E quando tem, meu espírito se aflige. Não se sente à vontade. Eu não me sinto à vontade quando vejo cenas assim. Por isso, bom seria não ver, pois não estarei perdendo nada em não ver. É igual o que acontecia com Ló, sobrinho de Abraão, que sua alma se afligia com os pecados do povo de Sodoma. Então é a mesma coisa. O bom não seria o crente não ver nada que vem do mundo, que vem do sistema secular. Porque sempre no desenho, no filme, na série, sempre, como ele é produzido por pessoas mundanas, pessoas que não são de Deus, eles colocam de propósito alguma cena ali picante, de sexo, uma cena homossexual, palavrões, e isso aflige a alma do verdadeiro crente. Era como se Ló estivesse vendo TV. Quando Ló, a Bíblia diz que ele se afligia com os pecados do povo de Sodoma, o seu espírito se afligia. Era como se Ló estivesse vendo TV, vendo um filme secular ou vendo uma série secular. É a mesma coisa que acontece com o verdadeiro cristão. Se um cristão assiste essas coisas e não sente nada, a sua vida espiritual não está nada bom. Mas veja bem, também não vejo tudo como eu via antes de me converter. Filmes de terror, de artes marciais, guerra e comédia com conteúdo sexual e palavrões, irmão Fabiano, eu evito assistir, porque aflige o meu espírito. Como eu acabei de falar, o que acontecia com Ló lá em Sodoma. Antes de eu me converter, eu vivia vendo filmes, porque praticamente era só o que tinha na época para se distrair e passar o tempo, pois não tinha internet e nem celular como temos hoje em dia. Eu tinha o costume de anotar os nomes dos filmes que assistia. Quando me converti, destruí o caderninho onde tinha mais de 4.000 filmes anotados, assistidos por mim. Eu assistia de tudo, tanto filmes bíblicos como filmes seculares. Assistia de 3 a 4 filmes por dia. Olha o tempo que eu perdia, e o pior, sem Deus. Quando me converti em 2011, glória a Deus, foi da água pro vinho, o primeiro milagre feito por Jesus em João capítulo 2. Ô glória! Glória a Deus! Então, quando eu me converti, eu joguei todos os filmes, os seculares, que tinha no lixo. Inclusive, lembro até hoje, joguei no lixo, na época da minha conversão, joguei no lixo uns 100 filmes em DVD que eu nunca assisti e que não fazia muito tempo que tinha comprado. Isaías capítulo 55, versículo 2. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Olha só, quando eu me converti, eu tinha mais ou menos 100 filmes em DVD aqui em casa que eu acabei de comprar, usado aqui numa locadora na cidade. O rapaz lá, o dono da locadora, fez um precinho bem camarada, e eu acabei comprando ali uns 100 filmes numa vez só.
E quando eu me converti, acabei jogando fora esses filmes sem ver e joguei dinheiro fora. Também joguei fora todos os meus CDs de música secular e conteúdos imoral, como por exemplo, revistas e fitas VHS. Então veja bem que eu não só parei de ver filmes e conteúdos seculares, mas como também eu parei de ouvir músicas seculares. Músicas que eu tanto gostava, que eu tanto ouvia, também hoje eu não ouço mais. Hoje eu só coloco diante dos meus ouvidos músicas que edificam a minha vida. Foi uma limpa na minha vida e na minha casa. Glória a Deus. A verdade me libertou. João capítulo 8, versículo 32. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. A palavra de Deus transforma. Aleluia! A palavra de Deus mudou a minha vida, transformou a minha vida. Aleluia! Hoje em dia, eu, irmão Fabiano, uso mais a televisão para assistir conteúdos bíblicos, como também conteúdos que não são bíblicos. Mas esses conteúdos que não são bíblicos são conteúdos que não me trazem constrangimento e também não ferem algum princípio bíblico. Notícias não vejo. Nunca fui de ficar na frente da televisão vendo notícias, telejornal, pois me trazem desânimo, pois o que mais passa nos telejornais é desgraça atrás de desgraça. Programas como A Fazenda, Big Brother, que eu nunca acompanhei, mesmo quando não era cristão, novela e futebol, entre outros, também passo longe de assistir. Também não estou dizendo que é errado o cristão ver notícias. Chaves, por exemplo, que é difícil achar uma pessoa que não gosta de ver, é um programa de humor, de comédia, que parece ser um programa inofensivo, só que não é. No Chaves tem alguns pecados que são a gula, a avareza, a preguiça, a inveja e a ira. Só para quem assistiu sabe quem cometia a ira, quem cometia a inveja, quem cometia a preguiça, quem cometia a gula e quem cometia a avareza. Isaías capítulo 5, versículo 20 fala a respeito do programa do Chaves, entre outros. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Outro programa humorístico famosíssimo, brasileiro, recheado de cenas pecaminosas, é Os Trapalhões. Eu gostava muito de assistir Os Trapalhões antes da minha conversão. Então, quando uma pessoa não é convertida, ela não é espiritual, as cenas pecaminosas que ela vê através da televisão, de filmes, novelas, desenhos, programas de humor, ela não se constrange, ela não se sente mal. Por quê? Porque ela está morta espiritualmente, ela não tem vida. E quando ela passa a se converter, aí, quando ela passa a ter vida espiritual, ela, quando vê cenas assim, seja aonde for, seja até na rua, até ao vivo, e não só através da televisão, ou até quando ouve através do rádio, ela se constrange, ela não se sente bem. No meu caso, eu, o irmão Fabiano, quando vejo um filme ou uma série secular, eu não deixo isso me levar à mornidão espiritual e ao afastamento de Deus. Mas tem crente que tem que tomar cuidado. Melhor não ver do que ver e se suicidar espiritualmente. Infelizmente, a verdade é que a televisão já levou muita gente para o inferno e continua levando. Se tal conteúdo televisivo não te edifica e não agrega em nada na tua vida, então não veja. Não seja dominado pela televisão. Não seja dominado pelos filmes, pelas programações mundanas, seculares que vêm através da televisão. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou você, crente, abandona de vez a televisão, ou domina ela, ou ela te dominará. Amém?
A primeira vez que eu tive contato com uma televisão, eu e o irmão Fabiano, eu tinha entre 7 a 9 anos, pois foi quando minha mãe comprou uma, e naquele tempo era sem cor, era em preto e branco. Os mais antigos aí vão concordar comigo. Ali dos anos 70, 80 para cá. Lembro também que toda semana meus amigos vinham até minha casa para vermos filmes, pois minha mãe era a única que tinha televisão na rua onde morávamos. Hoje em dia, através da negligência de pais não crentes e também de pais crentes, a pessoa começa bem cedo a ter contato com a TV ou o celular, trazendo riscos para a sua saúde visual e espiritual. E antes que eu esqueça, quando eu me refiro à televisão, ela não está incluído só filmes e séries, novela. É tudo, desde videogame também. Videogame também é algo muito perigoso e que toma muito tempo da pessoa. Eu também, quando era mais novo, que eu era adolescente, eu ficava o tempo todo também, durante muitos anos, em cima da televisão, jogando videogame. Então, o videogame também é um grande perigo para a vida espiritual do homem. E também lembrando que filmes bíblicos, nem todo filme bíblico realmente, o que passa no filme é o que a Bíblia diz. E também triste é quando vemos algum filme bíblico com alguma cena de sexo, muito beijo, agarramento. É triste quando tem isso até no meio evangélico. E também, que nem eu falei antes, tem crente que não gosta de ver filmes e não assiste, mas ele gosta de ver notícias, telejornais. Então assim, você tem que tomar cuidado, você que não tem televisão, ou tem e não gosta muito de assistir televisão, mas você fica muito no celular, vê muita coisa pelo celular. Então praticamente é também estar vendo coisas indevidas, coisas que não são lícitas, vendo através da telinha do celular. Então também tem que vigiar, não só com a televisão, mas com o celular também. Tem certos conteúdos que no início ali, ou antes de eu abrir o vídeo, que eu já, mais ou menos através do que diz o que é o vídeo, ou eu vejo ali o que é o vídeo vai ser, eu nem vejo, eu nem perco tempo olhando. Então assim, principalmente conteúdos com maus tratos aos bichos, muita violência, muito sangue, acidente, eu já evito olhar, eu já não olho essas coisas aí porque me constrange e me traz aflição. Olha só o que eu fiz uma vez. Uma vez eu quebrei o receptor, quando eu já era convertido. Eu quebrei o receptor da minha parabólica com o intuito de se desfazer da minha televisão. Olha só, eu senti ali forte em mim que era para mim se desfazer da televisão dentro da minha casa. Só que eu errei em ter feito isso, pois a mãe do meu filho, na época, ela não gostou, ela ficou braba, pois ela não era cristã, por isso ter ficado braba e não ter gostado do que eu fiz. E o que eu fiz? Eu tive que comprar outro receptor para continuar vendo televisão. Para ela continuar vendo televisão. Resultado, dinheiro jogado fora. Te pergunto, crente, um filme secular, uma série secular ou uma novela secular edifica? A verdade é que filmes, séries e novelas seculares não foram feitos para um crente em Jesus Cristo. Você acha que uma pessoa não convertida, uma pessoa mundana, se interessa por filmes e séries bíblicos? Como eu disse, eu, quando não era convertido, eu via de tudo, inclusive filmes bíblicos também. Mas nem todo descrente vê filme bíblico como eu via quando não era cristão, quando não era convertido. Já vi versículos bíblicos serem citados em séries e filmes seculares. Isso é bom, pois pode trazer alguém para Deus, porque Deus fala através da sua palavra. E um versículo sendo citado, ou uma passagem bíblica sendo citado em algum filme secular, ele já é
através dessa menção no filme, citação, a palavra pode falar fortemente com uma pessoa não convertida, porque Hebreus capítulo 4, versículo 12 fala que a palavra de Deus, ela é viva, glória a Deus, e ela mexe com o homem, ela é apta para discernir as intenções e mente de coração, porque ela é uma espada de 2 gumes ou de 2 fios, aleluia. Filmes de terror, por exemplo, possuem uma forte influência maligna e muitos produtores de filmes de terror são satanistas. Filme de terror era o que eu mais gostava de ver antes da minha conversão. Diz o salmista para não colocarmos coisas más diante de nossos olhos. Salmo 101, verso 3. Quando me converti, eu não conseguia ver nada vindo da televisão e de fato não via nada mesmo. Eu só queria orar e ler a Bíblia. Olha só, quando eu me converti realmente aconteceu isso comigo. E eu não assistia nada da televisão, nada, não queria ver nada, nenhum tipo de programa, nem Chaves, nada. Eu só queria orar e ler a Bíblia. Glória! O crente tem que vigiar com o que coloca diante de seus olhos e também tem que ver se ele está alimentando mais a carne do que o seu espírito. Se o crente estiver alimentando mais a sua carne do que o seu espírito, não será nada bom. Marcos capítulo 9, versículo 47 diz assim: E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrar no reino dos céus com um só olho do que tendo os 2 e ser lançado no inferno. Mas Jesus aqui não está dizendo para você arrancar o teu olho de forma literalmente, não. Ele está dizendo de forma simbólica. Se o teu olho te faz pecar, quando você vê algo, como eu falei antes, Romanos capítulo 1, versículo 32, se você está pecando somente através do olhar, então pare de olhar. Arranca teu olho de forma simbólica, pare de olhar para você parar de pecar. Porque como eu falei antes, porque se você continuar assim, você com os 2 olhos será lançado dentro do lago de fogo. Então é melhor você tirar um olho só, parar de ver as coisas, ficar com um olho só e entrar no reino dos céus. Amém? Infelizmente, tem muito crente viciado em filmes e séries secular, que não consegue se libertar disso. O crente ele deve andar em espírito e não alimentar a sua carne com coisas mundanas que o levarão para longe de Deus. Lembrando que nem todo filme ou série secular é profano ou que seja pecado ver. A Bíblia diz para nós, os cristãos, os crentes em Jesus Cristo, a não nos conformarmos e nem sermos amigos e amar as coisas do mundo. Tiago capítulo 4, versículo 4, 1 João capítulo 2, versículo 15 e Romanos capítulo 12, versículo 2. O cristão que não sente constrangimento e não se aflige quando vê filmes e séries com conteúdo sexual, violência, xingamentos, palavrões, cenas de homem com homem ou mulher com mulher e piadas com Deus, nos diz que sua vida espiritual não está bem. E em filmes e séries mundanos, o que mais se tem são essas coisas. Salmos 42, verso 7. Um abismo chama outro abismo. São poucos os filmes e séries mundanos que não têm conteúdo sexual, cenas de violência e palavrões. Jesus Cristo, Paulo ou Pedro jamais perderiam tempo vendo filmes e séries mundanos. Essa é a verdade. Triste e lamentável é ver Hollywood e todos os responsáveis por fazer filmes e séries produzirem filmes e séries com conteúdo sexual, conteúdo homossexual, cenas homossexual, cenas picantes de sexo durante os filmes ou séries, palavrões sendo ditas em filmes ou séries, xingamentos e o pior de todos, piadas contra Deus e a sua palavra. O nome de Deus em vão sendo dito aparece muito em filmes e séries mundanos.
Em Êxodo capítulo 20, versículo 7, fala o terceiro mandamento, que é para o homem não dizer o nome de Deus em vão. E o que mais se vê em filmes e séries é o nome de Deus sendo dito em vão, sendo zombado, e até mesmo por muitos crentes. Eu já tenho um vídeo no meu canal também falando sobre os 10 mandamentos. Então, quando um crente vê, através de uma programação da televisão, seja desenho, seja filme, seja série, seja novela, seja conteúdo de humor ou qualquer outro tipo de programação, quando ele vê uma piada sendo dito a respeito de Deus, sendo usado Deus no meio para as pessoas rirem, zombarem, um verdadeiro cristão, ele se aflige, ele não se sente bem. Gálatas capítulo 6, versículo 7 fala: para você, escarnecedor, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Dizem que Hollywood não era assim. Seus filmes eram melhores do que hoje, sem palavrões, sem cenas de sexo, sem malícia e sem vulgaridade. Isso é verdade. É só você comparar os filmes do passado com os de hoje. Quando um crente vai ao cinema para ver um filme secular, através do seu dinheiro pago para ver tal filme, ele estará contribuindo para que a indústria cinematográfica, com seus conteúdos imorais e anti-Deus, permaneça ativa no mundo. Isso é não ser sábio e estar ajuntando riquezas no céu. A mesma coisa é com a Netflix e outros aplicativos de entretenimento, pois para acessar, você deve pagar um valor X todo mês. E 98% ou mais do que é oferecido na Netflix são um lixo. 90% ou mais dos filmes e séries que tem na Netflix e desenhos são um lixo. Eu falo porque eu já vi. São um lixo. Parabéns para os produtores de conteúdos saudáveis e principalmente parabéns para os diretores e produtores de filmes e séries que usam da televisão uma forma de glorificar a Deus e a sua palavra. O que eu digo para você que é crente, assim como eu também sou, é: vigia com o que você coloca diante de seus olhos e de seus ouvidos. Amém? E para você, o crente pode ter televisão? A televisão é do diabo? O crente pode ver um filme secular ou uma série secular? Comenta aí, dê a sua opinião sobre o assunto. Então assim, a televisão também, através de práticas pecaminosas erradas, ela também pode influenciar e levar muitas pessoas a fazer aquilo que a pessoa está fazendo no filme. Por exemplo, a pessoa quer ser um lutador, a pessoa quer ser modelo, quer ser atriz, mas ela vai ter que conviver com pessoas mundanas e muitas das vezes vai ter que fazer cenas pecaminosas. Então, o perigo da pessoa ser influenciada pela televisão a querer ser isso e aquilo, aonde o que ela quer ser vai ter que fazer volta e meia cenas pecaminosas, e isso vai levar ela à perdição eterna. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses capítulo 4, versículo 8.